Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Emael e essa é a nossa quinta videoaula de Biologia do quarto bimestre. Na aula de hoje, a gente continua estudando biotecnologia e o tema é reprodução assistida, sendo que na aula de hoje a gente vai falar principalmente das técnicas de inseminação artificial e fertilização in vitro. Para começar a nossa aula de hoje, galera, a gente vai entender exatamente o que são essas técnicas de reprodução assistida. Bom, reprodução assistida é o nome que a gente dá para algum conjunto de técnicas que elas têm um viés mais clínico e médico de tentar buscar induzir a reprodução de forma artificial por métodos controlados em laboratório, principalmente em situações em que às vezes a pessoa ela não consegue alcançar o desejo de, por exemplo, ter uma gestação por uma série de barreiras naturais. Por essa razão, galera, existem diversas formas de você trabalhar com reprodução assistida. Na aula de hoje, como eu falei, a gente vai estudar duas técnicas. A inseminação artificial, que ela é uma técnica que ela consiste basicamente na deposição do sêmen de um doador dentro da cavidade uterina de uma mulher que deseja ter filho, ou no caso, a fertilização in vitro, no qual você vai ter a fecundação realizada exteriormente ao organismo da mulher. E nesse caso a gente vai ter uma fecundação em laboratório que depois vai acabar gerando um embrião que vai ser implantado no útero de quem de repente deseja ter o filho. Bom, mas por que uma pessoa desejaria trabalhar com reprodução assistida? Bom, essas técnicas, galera, elas têm uma finalidade que ela é muito mais ligada, como eu falei, com as questões médicas. Porque eventualmente você pode ter casais que eles podem ter alguma série de obstáculos ou de problemas que são naturais que às vezes o impossibilitem de conseguir ter um filho e de que de repente não consigam ter uma gestação. Por essa razão, as técnicas que a gente vai falar hoje, tanto da inseminação artificial quanto da reprodução por fertilização in vitro, elas são técnicas que elas são recomendadas em algumas situações, como por exemplo, quando você tem uma irregularidade na ovulação da mulher que deseja ter filho. Ou então, às vezes, quando essa mulher ela tem alguma alteração na sua formação do útero, e essa alteração pode acabar, de repente, inviabilizando que aconteça essa fecundação. Às vezes, você pode ter a esterilidade de algum dos cônjuges. Às vezes, de repente, é o homem que não produz espermatozoide, ou é a mulher que não consegue produzir óvulos viáveis. Às vezes, você tem situação em que o homem ele tem o que a gente chama de oligospermia ou aspermia. Geralmente, quando o homem ele tem a liberação dos espermatozoides, ele libera uma quantidade muito grande. Só que às vezes por alguns defeitos e algumas disfunções, o homem ele pode ter um quadro de oligospermia, que é uma produção muito baixa da quantidade de espermatozoides. Ou às vezes durante a ejaculação pode calhar que por uma disfunção ele não libere nenhum, e isso é um quadro de aspermia. Às vezes você também pode ter um quadro de baixa motilidade dos espermatozoides, que é quando eles são produzidos, mas a cauda dele que serve para vibrar e conseguir dar a locomoção para ele encontrar o óvulo, pode ser defeituoso e ele não consegue se locomover. Então, nessas situações aqui, às vezes é recomendado uma técnica de reprodução assistida. Professor, e como que são feitas essas técnicas? Bom, como são duas técnicas que a gente vai estudar na aula de hoje, a gente vai falar de cada uma delas de forma separada, começando pela inseminação artificial. Na inseminação artificial, galera, como eu falei, a técnica ela vai consistir em colocar o espermatozoide mais próximo do óvulo para que ele consiga fecundar lá dentro do corpo da mulher. Para que isso aconteça, o casal que de repente vai passar por inseminação artificial começa a ter um trabalho, principalmente no caso da mulher, de uma estimulação hormonal que pode ser feita através de hormônios que são aplicados na mulher para que haja indução da ovulação dela, para que ela comece a ter liberação de óvulos controlados por essa estimulação química. E juntamente com essa estimulação é feita também a preparação do útero para uma possível gestação. Simultaneamente, enquanto é feita essa estimulação, no dia que for ser realizada a inseminação, você vai ter o doador, que pode ser de repente, sei lá, o parceiro ou algum doador externo, que vai realizar a doação do sêmen dos espermatozoides para essa possível gestação. Em laboratório, é feita a extração dos espermatozoides através de masturbação do doador, e esse doador ele vai ter esse sêmen preparado também para que ele seja utilizado na inseminação. E essa preparação ela é feita geralmente fazendo com que o material seminal que foi doado ele seja liquefeito de forma que os espermatozoides ganhem mais motilidade e de repente também sejam selecionados apenas porções daquele material que sejam úteis e que tenham realmente capacidade de fecundação. Uma vez que é feita essa preparação do sêmen e a mulher está ovulando, a gente passa para a próxima etapa do processo da inseminação, que é a inseminação e a fecundação propriamente dita. Utilizando às vezes uma seringa com catéter, o catéter vai ser introduzido através da cavidade vaginal da mulher até que o catéter alcance aqui a cavidade interna do útero. Como eu falei, a mulher ela foi preparada para que ela tenha uma ovulação.
e através do pressionamento dessa seringa, o material seminal que foi coletado lá do doador, ele vai ser injetado diretamente dentro da cavidade uterina para que esses espermatozoides consigam se locomover e ficarem mais próximos do óvulo para que aumentem-se a quantidade aí e a probabilidade de que aconteça a fecundação. Se acontecer a fecundação, depois de umas 3 semanas, a mulher que passou por esse procedimento, ela vai realizar um teste de gravidez para confirmar que aconteceu a anidação, que é a formação do embrião e a fixação dele na parede do útero, e eventualmente tendo acontecido e dando positivo, a mulher vai ter o acompanhamento de toda a gestação. Ou seja, nessa técnica, galera, a única coisa que vai acontecer de diferente do processo natural é que a injeção dos espermatozoides ela vai acontecer de forma externa por controle laboratorial e não diretamente pelo ato sexual. Já na fertilização in vitro, a gente tem uma técnica que ela é um pouquinho diferente e um pouquinho mais invasiva. Por quê? Nesse caso, galera, a mulher ela também vai começar sendo estimulada hormonalmente para que aconteça a indução da ovulação e da liberação do óvulo dela e para que o útero dela comece a se preparar para que receba uma eventual gestação. Só que diferente do procedimento de inseminação artificial, esse óvulo ele vai ser coletado em laboratório por uma punção de sucção. E esse óvulo que for ser coletado do útero da mulher, ele vai ser reservado, ao mesmo tempo que você vai ter também a preparação do sêmen que vai ser doado por algum doador ou então pelo parceiro dela. Esses espermatozoides também vão ser preparados, dentre eles também vai acontecer uma seleção dos espermatozoides de maior capacidade de mobilidade, com maior capacidade de fecundação, e em laboratório vai ser realizado a fecundação, só que utilizando uma placa de Petri. Às vezes por microinjeção, às vezes simplesmente pelo encontro deles em uma placa de Petri. Pega-se uma plaquinha de vidro e nessa plaquinha de vidro é colocado o óvulo que foi doado pela mulher junto com os espermatozoides que foram coletados do parceiro ou do doador. Dentro dessa placa vai acontecer essa fecundação e essa fecundação ela vai ser observada até que comece a acontecer a divisão celular para que tenha a formação do embrião. E depois que isso é feito, aí sim o embrião já formado fora do corpo da mulher vai ser inoculado dentro da cavidade uterina e vai ser transferido para que aconteça a anidação e a fixação desse embrião no útero para que aconteça a gestação. Professor, como que esse embrião formado fora do corpo da mulher vai ser colocado dentro do útero dela? Utiliza-se um aparelho muito parecido com o do exame do Papa Nicolau. É introduzido esse aparelho junto com um catéter e com esse catéter é pressionado para que de repente o embrião formado lá na placa de Petri seja inoculado e colocado diretamente no útero materno. Espera-se aproximadamente por volta de 14 dias até 3 semanas, é feito o teste de gravidez e, confirmando a gestação, é feito todo o acompanhamento ao longo do período. Ou seja, nessa técnica daqui, a diferença é que a fecundação não vai acontecer no corpo da mulher, como é no caso do que a gente viu da inseminação artificial. A fecundação ela vai ser externa, de forma controlada, e já vai ser colocado o embrião completamente preparado aqui dentro. Ou seja, ela é uma técnica um pouco mais elaborada e com maior chance, obviamente, de risco. Professor, mas qual é a aplicação dessa técnica? Bom, além das recomendações que a gente falou, galera, a técnica de fertilização in vitro e de inseminação artificial, ela tem várias utilidades e várias aplicações, como por exemplo em situações de união homoafetiva, no qual o casal homoafetivo deseja ter um filho e às vezes por causa da impossibilidade biológica não conseguem ter. Por exemplo, no caso de duas mulheres que têm uma relação e elas desejam ser mãe, nessa situação é necessário que você tenha um doador de sêmen para que uma delas acabe engravidando, assim como no caso, por exemplo, de uma união homoafetiva em que 2 homens desejam ter um filho. Então, nesse caso, é necessário ter uma barriga de aluguel e um dos dois pode ser o doador do material reprodutivo para que aconteça a fecundação, para que de repente possa ser utilizado e terem um filho aí com o patrimônio genético de um dos dois parceiros. Também é muito recomendado as técnicas de reprodução assistida em indivíduos que de repente desejam ter uma produção independente e que não tem de repente às vezes um parceiro com o qual ele não quer compartilhar aquela paternidade. Por exemplo, uma mãe que ela deseja muito ser mãe, mas ela é solteira. Ela pode recorrer a uma técnica de reprodução assistida para que ela tenha filho também. Também é recomendado, às vezes, as técnicas de reprodução assistida em situações de pacientes oncológicos ou pacientes que têm câncer. Muitas vezes, pessoal, pacientes que são diagnosticados com câncer, eles passam por um tratamento de quimioterapia ou de radioterapia que ele acaba sendo muito destrutivo para as células reprodutoras e para a formação tanto de óvulo quanto de espermatozoide. Então, às vezes é recomendado que pacientes oncológicos
façam a doação e a coleta do seu material reprodutivo, seja óvulo ou seja espermatozoide, antes de iniciar o tratamento contra o câncer. Porque nesses casos, se depois ele no futuro desejar ter filhos, as dificuldades, por exemplo, derivadas desse tratamento quimioterápico ou radioterápico, podem ser superadas simplesmente por uso de uma técnica de reprodução assistida com o material que ele já havia doado. Mulheres ou homens que têm uma idade muito avançada e que às vezes têm algum desses problemas de doação de material, também podem se utilizar de técnicas de reprodução assistida para garantir uma maior chance de sucesso na gestação. Assim como a gente falou de pacientes com problemas de fertilidade, tanto no caso do homem quanto das mulheres. Professor, legal, essas técnicas elas parecem ser muito interessantes e muito úteis, e de fato elas são. Inclusive, são técnicas que elas já são utilizadas por rotina e que elas já estão disponíveis em grande quantidade aí de clínicas ao redor do nosso país. Mas existem, obviamente, questões polêmicas quando a gente fala sobre reprodução assistida. Com relação a benefício, galera, a gente já viu vários deles. O primeiro é permitir a chance de paternidade e maternidade para pessoas que desejam e que às vezes não conseguem por alguma questão biológica. A gente também tem a vantagem desse tipo de procedimento ser muito útil para, como eu falei, casais homoafetivos ou pais e mães que desejam ter aí uma produção independente e que às vezes não têm um parceiro. Além de falar de ser uma técnica bem segura e que não apresenta muitos efeitos adversos para a saúde do indivíduo que vai passar por aquele processo. Só que a gente tem alguns riscos que estão mais relacionados com receios e questões pessoais do que necessariamente com perigos. Alguns dos riscos e de alguns desses questionamentos que são feitos com relação à técnica de reprodução assistida, às vezes tem a ver com questões religiosas, como por exemplo a respeito da manipulação de vida. Muitas religiões não enxergam com muitos bons olhos a ideia de você ter uma técnica artificial para a geração de uma nova forma de vida. E por essa razão muita gente inclusive tem um preconceito falando que crianças que nascem de técnicas de reprodução assistida seriam considerados bebês de proveta, bebês de laboratório, o que é uma questão que ela é bastante polêmica nesse aspecto religioso. Só que a gente também tem um risco biológico envolvido nessa história. Lembra que eu falei que tanto na inseminação artificial quanto na fertilização in vitro é necessário fazer um estímulo hormonal na mulher? Às vezes, esse estímulo hormonal pode fazer com que a mulher ela não tenha a liberação de apenas um único óvulo, mas a liberação de vários óvulos simultaneamente. E muitas vezes você pode ter aí uma situação de gestação de múltiplos, porque esses óvulos eles podem ser fecundados e gerar vários embriões. Então, às vezes, ao invés de ter um único filho desejado, a pessoa pode ter 3, 4, e aí, de repente, não era o que ela precisava ou desejava naquele momento. A gente também sabe que as técnicas de reprodução assistida elas têm preços que elas podem ser bem proibitivos e inacessíveis para muita gente. A inseminação artificial, atualmente, ela é uma técnica que ela é bastante até que fácil e ela já caiu em rotina laboratorial. Por isso que uma técnica de inseminação artificial aqui no Brasil, ela gira aproximadamente de por volta de 3 mil até 5 mil reais, enquanto que a fertilização in vitro, ela é um pouco mais cara e ela tem valores que sobem além dos 12, 13 mil reais. E além disso, a gente também tem uma questão ética que ela é muito pontuada quando a gente fala sobre reprodução assistida. No momento que você tem preparação hormonal, que você tem seleção de material reprodutivo, existe um risco de seleção de embriões, que naturalmente não aconteceria, porque quando a gente está falando de uma reprodução natural, a gente está falando de um fenômeno aleatório de encontro de gametas. E isso poderia gerar um risco futuro, quando a gente dominasse isso, atrelado com outras técnicas de biotecnologia e de manipulação genética, com procedimentos que poderiam beirar conceitos de eugenia. E eugenia é uma palavra que a gente utiliza dentro do conceito de biologia e da filosofia para designar a escolha de características desejáveis em pessoas. E isso poderia ser muito perigoso, porque significaria que a gente poderia ter a chance de escolher as características que você queria que o seu filho nascesse ou não. E isso também é um problema ético, se a gente pensar na questão das diferenças que as pessoas podem ter. Bom, galera, entendo que vocês tenham muitos questionamentos a respeito de reprodução assistida. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Espero que vocês tenham entendido os conceitos que a gente trabalhou na aula de hoje. Qualquer dúvida estou à disposição e até a próxima semana.